Sejam todos bem-vindos à Casa do Contador Catarinense, a nossa casa, a casa dos nossos parceiros também, os advogados. Quero aqui cumprimentar e agradecer ao convite prontamente que foi aceito pelo nosso grande e querido amigo, presidente do Ibracon, Idésio da Silva Coelho Júnior, parceiro de várias lutas da categoria, né? Um grande incentivador e guerreiro da profissão contábil a nível internacional hoje. Ao nosso eterno presidente da OAB, conselheiro federal da OAB, Túlio Cavalazzi Filho, amigo pessoal e profissional, um grande guerreiro também das causas em prol da categoria, tanto da contabilidade quanto do direito. Ao presidente da SET, Fabiano Ramalho, que está organizando com tanto carinho esse evento, e quanto a gente tem trabalhado na educação continuada do profissional e na parceria, né? Nós somos parceiros, não somos concorrentes, né? Ao conselheiro e ex-presidente dessa casa também, Adilson Cordeiro, guerreiro dessas causas, sempre inovando, sempre trazendo ideias para que a gente faça grandes eventos. Em nome do seu Flávio Goulart Barreto, cumprimento todos os presentes aqui. Desejo, como a gente diz, vamos para a prática, não vamos, que nós temos um bom evento, que se vocês tiverem sugestões também, tragam, tanto para nós, quanto para a OAB, quanto para a SET, que a gente está disposto a fazer educação continuada para todos os profissionais. Obrigado, que tenhamos um bom evento. Fazer um rápido agradecimento ao CRC, que nos acolhe, um parceiro formidável para a Associação de Estudos Tributários. Hoje o evento é realizado em parceria com o Conselho Regional de Contabilidade e também com a Ordem dos Advogados do Brasil. Essas três instituições, movidas pelo desejo de trazer para o debate público um tema que é tão importante quanto o que nós vamos ver hoje, se uniram, né, e trouxeram essa proposta de um primeiro evento, que é o que estamos fazendo hoje. Agradecer também os apoiadores que possibilitaram a realização do evento, dentre eles especialmente nossos patrocinadores, que estão lá fora expondo o seu material. Falar bem rapidinho para vocês do que é a Associação de Estudos Tributários, como ela surgiu e qual é o objetivo dela. Essa associação, ela talvez de forma ímpar, consegue congregar não só contadores e advogados, num só ambiente de debate, mas também qualquer profissional que atue na área da tributação. Nós temos entre nós professores universitários, auditores fiscais, contadores, advogados, estudantes também, todos aqueles preocupados com, de alguma forma, aprimorar as relações tributárias. Nós vivemos hoje numa época em que a questão da ética profissional, ela assume um papel importante para o desenvolvimento de novos profissionais. E a Associação Tributária, com esse escopo, ela visa aprimorar essa relação entre o profissional, o mercado, a legislação e o seu próprio cliente. Para se associar à SET, basta que tenha esse espírito de contribuir e de participar dos projetos que nós desenvolvemos. Esse evento de hoje é um dos projetos, nós já realizamos outros eventos, temos outros projetos também em andamento. Se tiver esse perfil, será bem-vindo à associação. Basta preencher uma proposta de admissão que está disponível na nossa página no Facebook. Procure lá por ASSET-SC, ASSET-SC, Associação de Estudos Tributários de Santa Catarina. Bom, senhores, hoje o evento que nós propomos a trazer, ele visa debater uma questão que hoje no Brasil ela está engatinhando, mas que no mundo afora assume um papel de extrema importância, não só para o desenvolvimento profissional, mas como para o próprio desenvolvimento do mercado capitalista mesmo. A instauração de uma nova ética profissional e, de forma geral, de uma nova ética nas relações entre os cidadãos e o Estado. Hoje em dia, ninguém, em sã consciência, é contra o desenvolvimento de práticas anticorrupção ou práticas que visem combater a fraude à lei. É um consenso porque é uma necessidade de sobrevivência da sociedade. Dizia um especialista que o combate à sonegação fiscal e à evasão fiscal, por exemplo, se fosse 100% eficaz, seria suficiente para trazer o equilíbrio das contas públicas em qualquer país do mundo. Então, a gente percebe por aí qual é a importância da instauração de novas práticas de ética profissional.
E no evento de hoje, nosso objeto é discutir um segmento dessa nova ética, que são normas que impõem ao profissional contábil e também, pelo menos indiretamente, ao profissional jurídico, mas não tenho dúvidas que em curto prazo vai ser diretamente também responsabilizado por isso, normas que impõem a esses profissionais que reportem atos de desconformidade à lei. Reportem a quem? Reportem às autoridades, né, que tenham poderes de resolver o problema. E no Brasil já tem vigência uma norma de suma importância nesse sentido, que é aquela que faz a obrigação de reportar ao COAF normas de desconformidade com relação à lavagem de dinheiro e fraudes relacionadas com isso. Mas hoje trazemos um módulo que vai ser incorporado mais cedo ou mais tarde à prática profissional, inicialmente do contador, que é o NOCLAR, um módulo de ética profissional relacionado com o reporte e a comunicação de atos de desconformidade à lei, seja qual for. Não se fala mais só de lavagem de dinheiro, mas de qualquer ato de desconformidade à lei. Então, os senhores profissionais, atuando para os seus clientes, na medida em que observam que um determinado ato empresarial ele assume uma forma que é questionável do ponto de vista legal, você deve comunicar. Deve comunicar à autoridade competente. Isso soa o quê? Como uma delação? Soa como entregar o seu cliente? É algo novo para nós, né? Mas nós temos que exercitar esse conceito para que ele seja incorporado na nossa legislação de forma correta, que ao mesmo tempo em que ele propicie o combate à fraude, combate à corrupção, ele também ofereça garantias a quem entrega, garantias a quem faz o reporte do que está em desconformidade com a lei, e também que ele permita que você entenda essa nova realidade como um direito seu como cidadão, que é o que lá fora existe. Lá fora do Brasil, nos países mais desenvolvidos, essa questão do reporte da desconformidade à lei, ela já existe há muito tempo. E ela não é só restrita a profissionais de contabilidade ou direito, ela é prevista para todo cidadão. Só que lá eles não encaram como uma obrigação, lá eles encaram como um direito. O cidadão se sente no direito de reportar qualquer ato de desconformidade, seja de quem for. Algo que começou inicialmente no mundo trabalhista, foi evoluindo e ganhando novas áreas. Hoje, em muitos países, ele tem um caráter generalizado. Só que lá, diferente do que aqui, existe uma legislação que protege quem faz a denúncia. Existe uma legislação que evita com que quem denunciou seja, por exemplo, demitido, perseguido, ridicularizado, processado, seja o que for. Nós não temos isso aqui. Então, o nosso debate hoje é um pontapé inicial para a introdução no tema, para que a gente levante as preocupações que existem no Brasil e as dificuldades que nós temos para a implementação dessa norma, que é necessária, mas tem que ser feita com cautela, seguindo passos, sem atropelar etapas, para que a gente possa ter um desenvolvimento sadio dessa nova ética. Para debater o tema, nós trouxemos, então, um time de peso que vai falar sobre o ponto de vista contábil e sobre o ponto de vista jurídico, as preocupações que a classe tem sobre o assunto. Sem muita formalidade, eu queria apresentar, então, o nosso primeiro debatedor, o Dr. Idésio Silva Coelho Júnior, que é contador, auditor e presidente do IBRACON. Logo após o doutor Idésio, falará o doutor Tulo Cavalazzi Filho, advogado, especializado em Direito Empresarial, mestre em Direito, ex-presidente da OAB e atualmente conselheiro federal da OAB. Agradeço aí a oportunidade de estar aqui falando com vocês, é uma honra. Agradeço o Marcelo por ter aberto essa casa, o Adilson por ter feito esse convite diretamente, o Fabiano que está organizando o evento e o Tulo aí que vai estar nessa manhã dividindo esse tema comigo. E foi bom que pelo menos mais de 50 quilos de alimentos foram recolhidos, né? E isso é muito bom. A gente prestar a nossa solidariedade a quem precisa faz parte do dever do contador e de todo ser humano que olha para o próximo.
O NOCLAR é um título de uma norma emitida pelo IASB a nível internacional, que não foi ainda adotada em nenhum país, nem no Brasil. NOCLAR significa Non-Compliance with Laws and Regulations, daí vem o nome NOCLAR. A norma em processo de tradução e colocação em audiência pública tem provavelmente o seguinte nome: Resposta ao descumprimentos de leis e regulamentos. Essa norma não trata de nenhum descumprimento de leis ou suspeita de descumprimento de leis em relações que não seja a relação do contador com o seu cliente ou com o seu empregador. Então, não trata de desvio de conduta pessoal e também não trata de qualquer descumprimento de leis e regulamentos que sejam claramente relevantes. São coisas relevantes para o interesse público. E também não trata de questões morais. O que eu quero dizer com isso? Se uma companhia explora no limite as possibilidades da lei para maximizar a carga tributária e está dentro da lei, isso não é descumprimento de leis e regulamentos. Em inglês eles falam muito de tax morality. Pode não pagar imposto de renda em um país, pode aparentar não ser adequado, mas não está no escopo disso porque está de acordo com a lei. Então, é somente desvios de leis e regulamentos implementados em determinada jurisdição e também suspeitas de. Então, ações ou omissões que possam levar a um descumprimento de leis e regulamentos estão no escopo da norma. A norma, ela foi emitida por um órgão chamado IESBA, é um órgão internacional suportado pelo AIFAC. O AIFAC é a Associação Internacional de Contadores, que apoia financeiramente o IESBA. Eu sou membro do Conselho de Administração da AIFAC. Ela que coordena o processo de emissão de normas internacionais em várias áreas. Na área de auditoria, na área de educação continuada, na área da contabilidade pública, na área de princípios éticos. E aqui fala em princípios éticos ou código de conduta. Essa norma, quando implementada e sem implementada no Brasil, quando foi implementada, ela será um caminho para modificar o código de conduta do contabilista. Quando? Julho. Tem algumas barreiras que nós estamos analisando para assegurar que essa norma seja implementada com total segurança e que não represente risco adicional para o contabilista. Então, o Tulo vai falar um pouco sobre isso, mas o que eu quero deixar de antemão, sem mudar qualquer slide, é que nenhuma norma será aprovada se essa norma representar um risco profissional para o contabilista. Se não existir autoridade que capture essa informação e guarde sigilo da informação reportada. Então, nós estamos a nível de Conselho Federal de Contabilidade, duas pessoas da FENACOM e 2 pessoas do IBRACON, formando um grupo de trabalho já com apoio de advogados, para analisar os limites dessa norma vis-à-vis a regulação e legislação brasileira. Tema que o Dr. Tulo vai falar um pouco em maiores detalhes. Então, por que uma norma internacional tem o poder de interferir aqui no Brasil, né? Vocês se lembram que em 2010 o Brasil
decidiu adotar as normas internacionais de contabilidade aplicáveis às companhias, decidiu adotar todas as normas de auditoria e também decidiu adotar as normas internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público. Foi um compromisso que nós assumimos num processo global de convergência. O mundo passa por um processo de convergência global. A convergência de normas de contabilidade, a convergência de normas de auditoria, a convergência de normas de padrões éticos e a convergência de normas e legislações vinculadas com anticorrupção e anti-lavagem de dinheiro. Tudo para transformar o ambiente de relação entre a administração pública e privada e entre a privada e privada num ambiente mais ético, mais saudável, visando favorecer o uso da coisa pública em benefício do público e não em benefício de quem manuseia a coisa pública, os governantes. Então, esse é o propósito desse processo global de convergência, em que países se organizam para colocar em seus mercados regulações similares. Se nós ficarmos fora desse processo, certamente como país nós perdemos. E a norma, ela tem muitas coisas boas, porque ela eleva a barra do relacionamento, eleva o padrão ético e valoriza a profissão contábil. Ela fala, de uma forma geral, que o sigilo profissional pode ser ignorado em algumas situações, existindo proteção legal. Tá? Porque o princípio do sigilo profissional é guardar ações lícitas. Mas o sigilo profissional aplicável ao contabilista não deveria ser utilizado para guardar transações ou atos ilícitos. Porque qual o conceito do sigilo profissional? É proteger informações confidenciais, propriedade intelectual, visando o quê? O empreendedorismo, a renovação da inteligência empresarial, o desenvolvimento de produtos, o incentivo à pesquisa e desenvolvimento. Não tem, normalmente, o objetivo de preservar atos ilegais, porque os atos ilegais, normalmente, eles contrariam o interesse público. Às vezes não contraria o interesse público, às vezes contraria o interesse de particulares, mas muitas vezes o ato ilegal contraria o interesse público. E coloca ao contador uma responsabilidade de profissão de defender o interesse público. Então esse é o objetivo da norma. Então vamos falar mais rapidamente sobre as motivações para a emissão da norma, como que ela foi desenvolvida, a sua jornada, o objetivo principal, quando se aplica, quem aplica, um pouquinho sobre descumprimentos, suspeitas de descumprimentos e os principais resultados desejados no interesse público. Uma das motivações é reforçar o compromisso do contabilista com o interesse público. A princípio, lógico que você tem uma relação comercial com o cliente, mas essa relação deve ser questionada se ela contrariar o interesse público. Objetivo: manter a confiança e a confiabilidade da profissão e do sistema. Aumenta a responsabilidade pela prestação de contas. Veja só, se todos os contabilistas não concordassem com atos ilegais, o que iria acontecer? Acho que iria reduzir a possibilidade de existir atos ilegais. Auxilia o profissional de contabilidade a manter uma boa reputação perante o mercado. E também a motivação é que não existia orientação.
a nível global, não existia ao contabilista de como tratar. E muitas pessoas, notadamente auditores, quando eles se deparavam com uma situação de atos ilegais, eles tomavam uma decisão: romper o contrato. Era essa decisão comum. Mas isso não representava um benefício ao interesse público. Ele representava um benefício exatamente entre duas partes. O auditor que, por conta do questionamento à reputação da outra parte, decide abandonar o trabalho, e algum outro, sem a informação, decidia continuar. Bom, pessoal, aqui é um quadro que mostra o processo. Essa norma levou 7 anos para ser desenvolvida a nível internacional. Várias consultas em 3 mercados importantes, na Europa, nos Estados Unidos e na Ásia, ouvindo vários participantes. Foi colocada em audiência pública, ficou um longo período. Ela foi recolocada em audiência pública porque os comentários foram muito significativos. Então, teve 2 audiências públicas. Nós, como Brasil, colaboramos de alguma forma. O IBRACON mandou comentário nas 2 minutos, e essa norma foi emitida no ano passado para adoção a partir de julho. A norma, ela diz também, de uma forma geral, se não existir proteção legal, você continua cumprindo o código. Ou seja, se não existir proteção legal, você não tem a obrigação de reportar. Então, fiquem bem tranquilos que não haverá exigência de reportar, não existindo assim alguma proteção legal. O objetivo principal é criar uma estrutura para orientar os profissionais de contabilidade em como decidir a melhor forma de agir no interesse público, quando tomam conhecimento ou suspeitam de um descumprimento de leis ou regulamento. Veja só, pessoal, essa norma não exige nem do contador, nem do auditor, contador que presta serviço a um terceiro, ou contador funcionário, a ficar investigando se existe ato ilegal. Não há uma ampliação do escopo do serviço profissional para ele investigar. Se o tema chega ao seu conhecimento, num processo regular de contabilização de dados e informações, ou no processo regular de auditoria, e ele chega à conclusão que aquilo é um desvio de lei, porque se ele não chega à conclusão, ele não deve reportar. Então, não há trabalho adicional para ficar investigando como a polícia tem que fazer. É identificado no curso normal do trabalho. Quando se aplica fraude, corrupção, suborno, lavagem de dinheiro, financiamento proveniente de crime de terrorismo, mercado de valores mobiliários e suas negociações, também produtos, serviços bancários e outros produtos e serviços financeiros, proteção de dados, pagamentos e passivos de pensão e tributários, proteção ambiental, segurança e saúde pública. Bastante coisa, né? Faltou aí, acho que faltou, eu não li, mercado de capitais, tudo vinculado com o mercado de capitais. Tá? Então, uso de informação privilegiada, você toma conhecimento, tem que reportar. Crimes ambientais, ou suspeita de crimes ambientais, ou as omissões que podem gerar crimes ambientais. O contador é especialista em crimes ambientais? Não. Então, se ele se muniu de conhecimento e está confortável que aquilo é um crime ambiental, ele deveria reportar. Nós temos um grande exemplo no Brasil, né?
Não sei se um contador teria condição de identificar aquilo. Penso que não, mas muitas vezes nem as autoridades identificam, tá certo? Mais difícil. Se aplica a todos os profissionais da contabilidade. Auditores, contadores, funcionários e prestadores de serviço a clientes externos. Chefes da contabilidade, contadores sêniores, assistentes, se são contadores registrados, licenciados, se aplica. Se não é contador, está trabalhando na contabilidade, não se aplica. Tem que ser contador. Tem um advogado lá trabalhando, não tem que reportar. Se teu chefe não é contador, não tem que reportar. Só contabilista, mas todos os contabilistas, administração pública e privada. É uma norma que mostra comandos globais, ela não dá detalhes. Tá certo? Se, por exemplo, no Brasil, o contador da administração pública é proibido, ele não tem que cumprir a norma, entende? Nenhuma norma global dá comando que contraria a legislação local, porque não pode. Vou falar um pouco do contador funcionário. Trabalha na empresa. Ele não é o líder do departamento, mas ele é contador. Se depara com uma situação que tenha que reportar um crime qualquer relevante para a operação da companhia. Ok? Como que ele tem que fazer? Ele tem que chegar para o chefe imediato dele e reportar o desvio de lei e regulamento. O chefe dele tem que tomar conta. Se ele notar que o chefe dele não toma conta, ele tem que analisar o ambiente regulatório para verificar se ele deve reportar ou não deve reportar. O doutor Tulo vai falar um pouco, mas como supondo aqui que o crime seja de lavagem de dinheiro, nós já temos a regulação do COAF que exige esse profissional deveria reportar. Vamos falar de um crime que está fora do COAF. Um crime ambiental, evasão de divisas, fora do conceito de... Evasão de divisa cai ali no COAF. Mas um crime qualquer contra o mercado de capitais, a tua companhia ali é uma companhia de capital aberto, você descobre que, por exemplo, o presidente está usando informações para comprar ações da companhia antes de uma grande transação. O presidente, para quem que você vai reportar? Não vai poder reportar para ele, tá certo? Vai ter que ir para o nível imediatamente superior ao presidente, que é o conselho, por exemplo. Ninguém toma nenhuma decisão. Tem proteção legal ou não tem proteção legal? No Brasil, nessa situação, ainda não tem proteção legal. Como que o contador deve fazer? Deve analisar se ele quer continuar naquela empresa. Deve analisar se ele mantém o vínculo empregatício. A norma não fala que ele tem que sair do emprego. Deve analisar. Deve analisar o quê? Quais são os fatores para análise? O crime é persuasivo na organização ou ele está vinculado com uma pessoa? Se for persuasivo na organização, talvez seja um fator a considerar para se desligar daquela entidade. Talvez. E as situações pessoais de cada profissional devem ser levadas em conta também. Então a norma dá esses comandos. Um contador auditor, o que ele faz? Num crime dessa mesma natureza. Não existe proteção legal para o auditor reportar esse crime. Talvez exista alguma coisa da CVM. CVM dá alguns comandos para o auditor notificar situações de uso de informação privilegiada. O auditor deve considerar reportar. Esses são os comandos.
A norma ela não é totalmente prescritiva a falar que o auditor tem que fazer. Não quero invadir um pouco aí a parte do Dr. Tulo, mas boa parte do que está fora do COAF não existe comando legal muito específico para dar proteção ao contador reportar atos ilegais. Então, nessa situação, o auditor deve reportar atos ilegais? O código, o NOCLAR, não fala que ele deve ou não deve, mas ele deve considerar várias questões. Processos civis e criminais contra ele mesmo. Você reporta uma coisa, não tem sigilo de quem recebe, não tem proteção legal, o profissional pode receber um processo judicial por ter reportado mesmo em boa fé. Então, o que o IESBA recomenda? Que os profissionais da contabilidade desenvolvam um relacionamento com os legisladores, com a comunidade, para que se caminhe para a modificação de legislação que permita a obtenção dessa proteção legal. E eu creio que haverá pressão internacional para que o Brasil permita-se, para algumas profissões, que o sigilo profissional não seja observado em casos de notificações ou observações de atos ilegais. Os resultados desejados, logicamente, é estimular o aumento das comunicações, estimular uma maior prestação de contas, estimular maior confiabilidade e também estimular a redução de atos de corrupção e desvios de normas e regulamentos. Mas, logicamente, o NOCLAR não vai resolver todos os problemas do mundo, não irá acessar todos os atos de descumprimento de leis e regulamentos, vai continuar o auditor e o contador não identificando todos os atos ilegais. O NOCLAR não modifica o escopo da auditoria e nem modifica a responsabilidade profissional do contador. Temos também, o NOCLAR não vai resolver problemas de legislação local se cada país não resolver seu próprio problema. E nós estávamos falando aí no preâmbulo que hoje em dia, às vezes, há uma tentativa de transferir a responsabilidade das autoridades na fiscalização para os particulares. Mas o NOCLAR não tem o objetivo de dar aos contadores poder de polícia ou que eles se sintam empoderados desse poder. Não tem esse objetivo. E o código em si, o código não dá proteção legal. Quem dá proteção legal é a lei existente. Então nós temos que trabalhar nesse sentido. Bom, eu acho que, não sei se eu estou entregando a minha parte aqui, talvez no horário. Obrigado a todos. Depois da segunda palestra eu estarei disponível a perguntas. Obrigado.